Oi, hoje nós vamos para uma outra divisão chamada meiose. Como o nome já está sugerindo, ela ocorre em células diploides, né? Para uma redução pela metade dos genes. Como ela é diploide, então provavelmente ela vai ficar N. Então ela começa com uma célula 2N e ela gerará 4 filhas N, haploide. Ela é dividida em duas fases, a meiose 1 e a meiose 2. A mais importante é a meiose 1, porque a 2 é semelhante à mitose, é só uma cópia da primeira fase da meiose 1. E ela é muito parecida com a mitose. Mas a meiose 1 é o que nos interessa hoje para podermos aprender sobre essa divisão, principalmente essa divisão de células somáticas, ou células espermáticas, como você queira. Tanto o espermatozoide quanto o óvulo, e em alguns casos como os esporos nos vegetais e fungos. Para a primeira fase da meiose 1, nós temos a prófase 1. Muito importante nessa determinação da redução do número de cromossomos na célula. Mas tem uma sequenciazinha. Os vestibulares particulares gostam muito dessa sequenciazinha. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacenese. São as 5 fases que acontecem só apenas na prófase 1. Eu não sei se você está reparando aqui, há uma estrutura celular ainda, né? Mas há uma duplicação do material genético, então se duplica tudo. Formam-se, né? Acaba se formando os cromossomos duplos, principalmente numa fase chamada paquíteno, há um emparelhamento dos cromossomos homólogos, né? Quando eles chegam perto um do outro, eles trocam o bracinho, esse emparelhamento e a saída, né? Esse momento, essa transição é chamada de quiasmas, que é uma junção dos bracinhos, das perninhas, das cromátides irmãs. E quando há um afastamento, quando eles começam a tentar se separar, vem enzimas agindo, e essas enzimas agindo, elas vão provocar a composição e a troca desses bracinhos. Essa troca de bracinhos é o crossing over ocorrendo entre a fase do diplóteno e a diacenese ali, tá? Na metáfase 1, os cromossomos se encaminham, já duplicados, eles se encaminham para o equador da célula, formando uma placa equatorial. Sim, já sofreram a permutação, que você acabou de ver como crossing over. Esses centríolos também foram duplicados lá no início, certo? Da prófase 1. E agora ele puxa cada cromossomo homólogo fazendo um fuso mitótico, né? Esse fuso ele localiza os cromossomos e cada espécie faz o seu tipo. Outra coisa que é importante relembrar é que na prófase 1 para a metáfase desapareceu carioteca e nucleolo. Na anáfase 1 há um encurtamento das fibras, né, do fuso mitótico. Veja que elas estavam bem antes, né, separadas, e agora há um encurtamento. Existem algumas proteínas que comem esses microtúbulos, certo? E a separação dos cromossomos homólogos. Não vamos esquecer que eles foram duplicados, sendo que eles eram duplos e agora estão sendo separados, né? Para melhor aproveitamento e igualdade das 4 células que vão se formar. E agora, na quarta fase dessa primeira, a telófase 1, começa a ocorrer a citocinese, né, que é uma quebra, estrangulamento dessas 2 células, que no caso era uma, mas agora ela está sendo estrangulada. Há uma reconstituição da carioteca, né, e do nucleolo, né? Eles começam a se refazer e há uma redução, óbvio, que você está vendo aí em vermelho e preto aqui no caso, a redução do número de cromossomos, né? Que foi pela metade. E agora está pronto para iniciar a meiose 2.